E o texto de Efésios fala aqui que uma coisa chamada sobre saibam a esperança da vocação de vocês. Então hoje eu quero falar de uma vocação para você. E não quero gastar muito tempo para que a gente coloque essa vocação para funcionar. E eu entendo que é a partir dela que as coisas vão acontecer. A chave está aqui. É simples, mas está difícil. Mateus, Jesus, capítulo 7, versículo 24, Jesus nos diz de dois fundamentos, ele fala: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, não é isso não, querido. Aí, é Mateus 21. Errei. Mateus 21, perdão. Esse aqui estava marcado, eu abri aqui. Mateus 21, versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Você não sabe qual é a sua vocação? Você descobriu. A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e esses aqui já não tinha mais chance mesmo, não tinha jeito de ser salteador, estava largado, e ele os curou. Mas quando os sacerdotes, os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, viu? Pode deixar os meninos esguelar aqui. Hosana ao filho de Davi. Agora, pais, ensina seus filhos a gritar isso, tá? Tira as telas. Deixa eles virem. Chega na hora do louvor para que eles cantem, que eles adorem. A gente atrasa por causa de coisa, a gente está privando eles. Ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade e foi para Betânia. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus está falando isso quando ele entra no templo e expulsa vendedor de cambista. O que está acontecendo? O templo havia perdido a sua função. Deus nos deu um salão novo. E eu fiquei temeroso: Senhor, domingo nós estamos reunindo no salão e esse negócio está perdendo a sua função? A gente está numa reunião social, o pátio dos gentios, lugar onde todos poderiam buscar a Deus, virou um centro de comércio religioso. Ali havia venda de animais, troca abusiva de moeda, exploração espiritual, venda de animais que eram terríveis. Não é que não pode vender uma coisa ali. Eles pegavam animais imundos, cobravam, superfaturavam, exploravam pessoas que vinham. Virou um lugar de ganhar dinheiro. Não era apenas ter um comércio no templo. O problema que Jesus estava levantando era uma religião sem presença de Deus. Era um sistema religioso explorando pessoas. Era um culto externo sem arrependimento, um culto de movimento, um culto de barulho, muita atividade e pouca verdade. Muita atividade e pouca oração verdadeira. Muito consumo e pouca celebração. E a gente olha para isso e Jesus confronta-os diretamente. Porque Jesus chama casa de oração? Porque a oração na Bíblia nunca foi falar palavras bonitas, nunca foi ter boa oratória, nunca revelou que é uma obrigação de crente. Jesus chama a igreja de casa de oração porque a oração representa comunhão. Ter algo em comum. Jesus chama a igreja de casa de oração porque a oração ela revela dependência de Deus.
Por que nós oramos pouco? Porque nós dependemos pouco, porque nós temos muita coisa para resolver com as nossas forças. Jesus chama a casa de oração porque o templo deveria ser um lugar de encontro com Deus e não um centro de interesses humanos. E hoje os nossos cultos são centros de interesses humanos. É um lugar de comprar e vender. É um lugar de consumo. Quando você vem para cá e senta aí, começa a avaliar se o produto está bom, o ministério infantil está legal, a pregação é boa, gostei, não gostei, gosto do pregador, não gosto do pregador, e começa a colocar a nota. Não adora o Senhor cumprindo princípios básicos, é uma relação de consumo. E a igreja hoje, ela está sem poder, porque ela não virou casa de oração. É a igreja hoje, e nós não vamos falar da casa dos outros, porque ontem tu falou assim, o mundo está assim. O Hernando estava lá na Zâmbia, ontem eu falei, pai, você está jogando água no meu churrasco que eu quero pregar amanhã, porque, cara, aqui está assim, na África está assim, na Europa está assim. Não interessa, aqui na comunidade não pode ser assim. Nós não podemos entrar no grupo de que a fé está esfriando, que o amor está esfriando, porque o que vai fazer a fé esfriar e o amor esfriar é crescer iniquidade. Então, iniquidade é ser entregue ao pecado. Então, lá, ser crente, vai ver no mundo, você vai ser feliz. O que Deus está nos chamando é para uma vida real, queridos. E aí a gente precisa de sabedoria e revelação, porque a casa de Deus é casa de oração, nunca foi um ritual vazio. Nunca foi um lugar para... E aí nós falamos dos outros, aqui é um lugar de comprar e vender, porque eu fico lá desesperado para arrumar uma pregação que vai te agradar, e você vai vir para sentar aí, para ver se a realidade da comunidade vai te satisfazer, porque senão eu saio, vou para outro lugar, eu não estou querendo falar desses comportamentos, e aí não dá, o Ministério Infantil não me atende, outra coisa não me atende, e ninguém é obrigado a ficar, mas ninguém está saindo por uma palavra de Deus, está saindo porque eu estou insatisfeito com o produto que eu estou consumindo. Amém? Misericórdia. Eu não estou bravo não, estou intenso. Estou com o coração doendo. Não é porque, está bem, está ruim. É porque nós precisamos resgatar a nossa vocação. Se a gente conseguir resgatar essa vocação, nós temos que evangelizar, nós temos que fazer missões, nós temos que contribuir. Irmãos, se a gente se levantar uma casa de oração de verdade, a gente não sabe o que pode acontecer. Você pode dormir hoje, acordar com o filho lá na Coreia do Norte, porque Deus levou para pregar o evangelho. A prova de que nossa igreja, de que a igreja está perdendo o foco de ser casa de oração, você não tem mais jovens e adolescentes com foco numa vocação ministerial. Ninguém quer ir para o ministério, missões, pastoreamento, a vida de igreja, a vida eclesiástica está esfriando. Eu não estou falando que todo mundo tem que ir, que a pessoa não pode ir para fora. Não, quem tá no mundo profissional tem que ser o melhor, tem que glorificar a Deus lá, mas Deus tem pessoas com chamados específicos. As coisas precisam... O que vai colocar isso se nós formos uma casa, mas de oração mesmo? E uma casa de oração é um lugar onde ninguém ora bonito ou ninguém ora certo. É o caso de que o irmão vai vir capotar no meio da curva, orar errado. Eu não sei se existe de orar certo ou orar errado. Às vezes a pessoa está orando e fala, Deus estava fluindo, aquele irmão estou na oração, o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é Deus. Amém? Então, quem se incomoda não é ele. Somos nós. Porque a Bíblia diz que quando ele se incomoda, ele põe um freio. E na Bíblia mostra que às vezes ele fazia uns negócios até esquisitos, né? Ele levava os camaradas. O Ananias e Safira caía duro. Nós estamos com uma necessidade de nos esvaziar.
Porque a oração tem um detalhe nela também. Tem mais a ver com ouvir e nos expressar do que falar. Não, na oração você tem que adorar. Eu não estou querendo desqualificar isso. Depois podem dar bronca falando de estar errado. Mas precisa adorar. Depois você louva. Depois você vem. Depois você pede. Querido, primeira coisa, rasga seu coração e Deus te põe no trilho. Só ora, coração rasgado. Esse dia eu fui ensinar a irmã a orar, falou, entra lá para o seu quarto, fala com Deus que Ele não é bom, e fala para Ele que você pensa dele que Ele é isso, sozinho no seu quarto, mas rasga o coração diante dele e prepara para o troco. Ela fez. Sabe por quê, irmão? Porque era aquilo que ela pensava. E eu falei, ele é seu pai. Agora, deixa eu te falar um negócio. Não vai com coração altivo de peitar ele, não. Quero te dar um conselho. Vai com coração de desabafo pedindo socorro, para se livrar disso. E ela falou, Leandro, eu fiz isso. O que aconteceu? Acabou minha noia. Não converteu ainda, não. Está aqui, vamos dar certo. Mais coisas reais, entendeu? Não está politicamente correto, e eu não estou orientando você a fazer isso de novo, não. Esse caso aconteceu porque na cabeça dela estava isso. Mas quem disse que ela tinha coragem de falar com Deus sobre isso? É falta de respeito. Eu falei, mas é falta de respeito você pensar também. E é falta de respeito você ser falso com Deus. E é falta de respeito, o coração não está rasgado. Porque Deus quer trazer revelação, conhecimento, sabedoria, mas Ele não faz com gente falsa. E tem uma coisa que Deus abomina, é gente que fala uma coisa e vive outra. O irmão fala assim, isso é deboche da cara de Deus, se falarmos uma coisa e vivemos outra. Mas Deus sabe que a gente não dá conta de falar uma coisa e viver aquilo que a gente fala, porque o que a gente fala é o que a gente deseja, e o que a gente vive é o que o nosso coração está cheio. E se nós não entrarmos nesse choque de oração com Deus, para que o Espírito Santo dele inunde seu coração e ele forme Cristo em nós, você não vai dar conta. Tem jeito? Tem. Porque quem faz é Ele, mas o que acontece? Nós precisamos resgatar a nossa principal vocação, sermos casa de oração. A igreja não é o templo, o corpo é a igreja. Então, onde que essa vida de oração flui? Um ponto para nós enxergarmos: você, no individual, a Bíblia fala que você é templo do Espírito. Então, você é casa de oração. Amém? Então, aonde você estiver, é lugar de oração. Amém? No consultório, tem menino lá que está doente, não, põe a mão na cabeça mesmo. Tem menino que vai acompanhado, não é dos pais, tira o acompanhante. Na sua casa, em casa de oração. Então, uma vez que você é casa de oração, e você mora naquela casa com marido, mulher e filhos, a sua casa tem que ser casa de oração. Presta atenção, vamos consertar algumas expressões. Não tem que ser, é. Se ela está invadida por outro tipo de coisa, chama lá o judiciário espiritual e arranca o propósito que ela não está sendo utilizada. Ela é. Ela é uma casa de oração. E não pegue isso como, ai que pesado, que responsabilidade, ai que privilégio Deus está aqui. Porque Jesus está dizendo, ali é minha casa. Está bagunçada, Jesus mora aqui, eu preciso organizar. Mas é privilégio. Você não precisa estar por sua conta. Você entendeu que ser casa de oração significa que você não está nesse mundo bancando a si mesmo, dependendo de si mesmo, por sua própria conta, por seus próprios esforços, com a sua própria capacidade, que tem um poder que governa todo o universo, que é aquilo que te conduz.
E é isso que me leva a enxergar a casa de oração, isso é que leva a dependência, isso é ser sóbrio. Que aí o mundo pode cair lá fora. Você pode até morrer, mas tem convicção que nós vamos estar com o Senhor. Aí você vai entender, estava lendo um livro esses dias nas catacumbas de Roma, que tinha missionários, tinham cristãos, que as pessoas vinham para livrá-los dos leões, e eles brigavam e batiam nos caras que ia livrar eles, porque falou, você não vai me tirar o privilégio de morrer por Cristo. E se ele quer livrar, ele vai livrar. Aí a gente usa esses exemplos, lógico que eles são extremos, mas hoje você tem o privilégio de morrer por Cristo no horário. É morrer para a carne. Chegar para orar, mudar as prioridades. Vir para cá não é indireta, não, querido. Isso é morrer para o natural, porque eu estou morrendo a minha carne para viver para Cristo quando eu entro naquilo que eu entendo que vai me ligar, e Ele vai me fazer crescer no conhecimento dEle, e isso vai colocar em risco as outras coisas. Então, não é performance espiritual. E uma vez que a sua casa é uma casa de oração e você congrega aqui, esse lugar é uma casa de oração. Não é esse prédio. Entenda uma coisa. Aqui é o salão de reunião da comunidade de cristãos Bethesda. Esse prédio é uma casa de oração. Não é por causa do prédio, é porque você é templo do Espírito, a sua família é uma casa de oração, e uma vez que você congrega aqui, aqui é o lugar onde Deus habita, e essa reunião é uma casa de oração, é um lugar de oração. E nós nos distraímos nesse tempo. E uma vez que nós entramos nesse ambiente, todas as outras coisas entram em ordem. Sabe as coisas que você está louco, querendo resolver, querendo buscar, querendo entender plano, entrando no estresse, o burnout que está em moda? Quando é que a gente vai sair dele? Quando nós entrarmos na nossa vocação. Qual é a base fundamental? É uma delas. É sermos casa de oração de verdade. De verdade. Não é atividade religiosa. Não é ambiente, não é performance, é ambiente onde Deus está presente. Aquele templo lá estava uma baderna, mas era casa de oração, porque Jesus estava lá. E quem dera Jesus viesse aqui e saísse quebrando, derrubando essas cadeiras, tudo, dando chacoalhão de nós hoje. Ó, irmão, faz isso, Deus. Se a gente está nessa situação, faz isso. Bagunça, sacode, mas nos salva. Porque o coração de Jesus não era de condenar, é de resgatar. Os sacerdotes endureceram o coração, mas o coração de Jesus é resgatar. Deus amou você de tal maneira que deu o filho dele para você. Já parou para pensar nisso? Essa semana conversando com o irmão, ele falou, não, mas precisa entender. Eu falei, se você dá sua filha para meu lugar, ele falou, você está morto. Eu falei, pronto, agora Deus deu algo precioso. Essa casa, esse lugar de oração que vai trazer essa revelação de quem Deus é, do que Ele planejou, de uma vida bem-aventurada. Igreja não é um mercado religioso. Tem gente vendendo produto, vendendo ministério, indo para a internet. Nós temos que fazer um negócio aqui bacana para atrair você, para estar aqui no culto. Isso é comércio. Porque se o Senhor da glória, que morreu naquela cruz, para te arrancar do inferno, para te levar para a vida eterna, não é capaz de te atrair para cá, para ter um momento de adoração, de estar na presença dEle, de nós louvarmos o nome dEle, e tudo que nós fizermos aqui vai ser falso. Aí nós estamos te enganando. E olha que a gente tem uma tentação que a gente passa a semana pensando, o que a gente pode fazer? Meus irmãos, e entenda, por favor, você está pegando, pega o meu coração. Não é uma palavra para te trazer para o culto. É uma palavra para te levar para Deus.
Para te levar para Deus. E para onde Deus vai te levar? Não sei. Nós precisamos primeiro chegar nisso. Então, não é a estrutura religiosa que Deus está olhando, mas é o seu coração. O seu coração. A casa de oração é um lugar onde Deus realmente quer. Ele quer isso. Ele quer uma habitação na terra. E essa casa é a igreja. E a igreja, ela tem várias estruturas. Não é uma casa? Uma casa não tem uma coisa só. Então, você individualmente é parte dessa casa, a sua casa é parte dessa casa, a congregação é parte dessa casa, e Deus está nos chamando a ter um espírito de revelação para conhecermos a vocação de sermos casa de oração. E nós precisamos aprender a orar. E quando Jesus, os discípulos pedem, Senhor, ensina-nos a orar, a gente é tão terrível que a gente pega os moldes da oração do Pai Nosso e transformou isso numa fórmula. E eu quero que a gente pare por aqui e pratique essa vocação. Começando com... Depois a gente pode estudar o Pai Nosso. Tinha escrito coisas aqui, mas dizendo assim, ó, Pai Nosso, sabe o que quer dizer isso? Não é que você tem que fazer essa reza, mas isso quer dizer que isso é uma forma de Jesus ensinar com quem você está falando. Não é com um Deus Baal que exige de você todo sacrifício. É um Pai que se sacrificou por nós. Eu estou falando com um Pai que talvez eu não conheça. E talvez sua necessidade é conhecer Deus agora como Pai. E aí é em cima dessa ideia, é em cima desse entendimento que a gente vai viver uma rotina da igreja. Porque eu falei que nós vamos orar, depois nós vamos ter a questão até das contribuições, porque se eu entendo que Deus é meu Pai, a gente não precisava ficar pedindo e falando de finanças, porque é simples. O meu dízimo e a minha oferta, eu sou fiel nele, porque Deus vai fazer isso suplantar. Para pensar, irmãos, eu vou orar. O que rende mais? 100% na sua mão ou 10% na mão de Deus? Fala sério, sem ser da boca para fora. E a gente está pedindo de experimentar milagre, porque a gente, olha só, o tanto que está sério. A gente tirou o nome, a gente não fala tanto em dízimo, não fala oferta, a gente fala em contribuição, porque contribuição tira você do valor absoluto. Então essas coisas vão enchendo. E eu queria que nós agora pudéssemos praticar a nossa vocação. Sermos casa de oração. Temos necessidade dessa semana financeira? Temos. Se nós formos casa de oração, Deus não é um Deus que não dá conta de bancar a sua casa. Eu tomei uma na lata do Jamê, já testemunhei aqui. Falei, Jamê, eu acho que eu não devia ter saído da Embratel na época, foi loucura. Está na crise financeira, eu também acho. Vocês conhecem o Jamê, né? Porque assim, sei lá, você tinha refeição, você viajava, tinha diária, tinha um salário bom. Sim. Não sei se foi o certo. Eu também acho não, porque lá, né, uma empresa soda, multinacional, mas Deus não dá conta de bancar com os funcionários dele, né? Ela dá, né? Eu acho que você devia ter saído mesmo, porque Deus chama, mas não banca. Ele não dá conta de pagar os funcionários que ele contrata mais do que ela. Você vai, toma na lata. Nós estamos com problemas de enfermidades aqui. Nós temos orações para ser feitas. Ontem nós estávamos orando no Ministério do Senhor. Temos orado pela vida do Paulo, que é um pastor de Brasília, que eu passei para vocês, irmãos têm orado, e o diagnóstico veio ruim mesmo. E eu estava frustrado, e ontem nós oramos, falei assim, a gente já pensa assim, pô, um Haroldo foi, uma Norma foi, ele vai.
a gente entrou na linha de montagem do negativo. Então vai. Não é linha de montagem, é individual. O que vai definir? Se nós formos casa de oração, Deus vem, Deus governando, o que precisa ser feito vai ser feito. E nós vamos estar bem-aventurados, e nós vamos estar leves, e nós vamos estar vivendo o sobrenatural, e aí nós vamos sair do carnal que a igreja está vivendo. Então, todas as coisas, por isso Paulo em Filipenses fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como é que eu vou aprender a orar? Orando. Está no seu coração. Eu queria que todos nós orássemos agora. Todos. Que fosse uma frase. Se no meu coração, estão ensinando que eu não posso pedir para Deus, mas seu coração é só pedir? Pede. Mas nós somos casa de oração. Isso significa que nós somos espirituais. Isso significa que essa realidade de comércio tem que ser eliminada daqui. E a cada domingo, a cada reunião, a cada beijadão, eu não estou indo lá para consumir para ver o que é bom para mim. E se está ruim, Deus, como o Senhor quer me usar para que isso mude? E aí nós vamos ter um culto que aí ninguém vai querer ir embora. Que aí Deus vai fazer algo. E a nossa tendência é puxar para eu sair até mais tarde. E eu queria ter falado menos, mas a carne fala mais. Mas que nós possamos entrar no ambiente de oração. Bem, e que isso ganhe seu coração. E que se esse primeiro passo de vocação espiritual ganhar seu coração, eu creio outras coisas vão fluir. Para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a vida da comunidade. E eu quero começar pedindo por alguns casos aqui. A Ellen veio aqui hoje, ela falou, estou curada. E glória a Deus. Ela falou, estou falando sério. Eu também creio, porque eu vou estar colocando em Deus. Isso não é pensamento positivo. Às vezes, quando a gente fala assim, a gente olha para o outro e fala assim, coitado. O homem de fé está virando um homem de fantasioso. Não, gente. Nosso Deus é vivo. Nosso Deus é verdadeiro. O nosso Deus é real. Ele é uma pessoa ativa. Ele é de verdade poderoso. E nós não vamos definir o que Ele vai fazer, mas nós precisamos conhecer o que Ele quer fazer, e isso vai nos alegrar. Isso vai nos dar vigor. Quando eu falei das crianças impor a mão na gente, porque menino tem vigor. Por que menino tem vigor? Porque menino não perde tempo com o que é supérfluo. As crianças viram ele curar, glória a Deus, e fluem, livre, sem receios. Deus precisa nos dar esse coração. Hoje está ao contrário. A gente está com cabeça de menino e coração de velho. Nós precisamos ter coração de criança e maturidade. Quando Jesus fala de coração de criança, não está falando de imaturidade, está falando de pureza, de verdade, de realidade. Irmão, nós estamos num tempo de choque de realidade. Então vamos orar? Temos orar a Ellen, temos oração pela vida do Paulo, tem um câncer ali agressivo que nós queremos a cura. Se você tiver alguma necessidade que você quer que a igreja ore, ou você confia em alguém, quer que pede para orar, vai ali, mas vamos orar. Eu creio que todos os jovens estão ali, abrir seus lábios. Nós temos motivo de louvor, o Fernandinho está ali, passou no concurso lá em Santa Catarina, 3 meses estudando. Falei, moço, você é um gênio. Falei, não, Deus, orando. Amém, Fernando? Eu estou achando bom e ruim. Bom que você passou, que eu vi que Deus é bom, ruim que você vai embora. Nós vamos ter que orar de novo o tempo inteiro para trazer ele de volta. O Lázaro está agora, irmãos, ele não está aqui porque ele já começou hoje. Agora de manhã à tarde, está fazendo um concurso para a área fiscal. Nós precisamos que essa casa prospere, porque ser provedor. Vamos orar por isso. Isso é espiritual, irmãos. Um irmão passar no concurso não é natural.
Não é um projeto financeiro, é um projeto espiritual. Porque não é dele o negócio. Então tem tantas coisas para sermos casa de oração. Às vezes as pessoas vêm para cá, vamos orar. Você precisa de orar por quê? Segunda a sexta reclamando da vida, chega aqui não tem nada para falar com Deus. Significa que eu estou abraçando todos os meus recursos. Então, olha só, temos 3 motivos para começar a orarmos como igreja. O Lázaro, o Paulo, aí ele está aqui. E eu tenho orado porque eu quero o Renato aqui, marido dela. Tem casas que o marido ou a esposa não está convertido. Tem filhos que não estão na presença de Deus. Essas coisas que estão nos levando à ansiedade, sermos casa de oração. Sem fórmulas. E eu não sei como que o Espírito vai fazer agora. Mas vamos começar? Se você quiser vir aqui pegar o microfone, eu quero te convidar a ficar em pé, porque a gente, se você puder, se você não quiser, não precisa. Se você quiser sair do lugar, para a gente sair da posição de passividade. Se não quiser, fica à vontade. Se isso não é problema para você, mas vamos começar. Alguém comece a levantar a voz. Não fique tímido, se solte.